No vídeo de hoje vamos falar do KNCA11, o Fiagro da Quineia, negociado na Bolsa de Valores. Trata-se de um fundo interessante, principalmente nesse momento em que temos taxas de juros mais elevadas. Vamos analisar o seu portfólio, seus resultados recentes e comparar ele com outros fiagros negociados na Bolsa. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. E vamos começar trazendo o portfólio do Fiagro. Todas as posições dele estão listadas nessa tabela e a gente já pode perceber de imediato que temos alguns devedores com participação relevante, acima de 10% do percentual da carteira do Fiagro. Vamos passar agora pelas principais posições. Então temos ali a Agropecuária Skill, que apresenta o risco corporativo dessa agropecuária, que ela é uma líder nacional no segmento de produção de maçãs. Tá? A usina Itamaraty é uma usina sucroalcooleira em Nova Olímpia, Mato Grosso. Ela tem uma vantagem competitiva de ter 40 mil hectares de canaviais que garantem aproximadamente aí 60% do suprimento da usina. O seguinte, temos a Klabin, conhecida aí de quem investe na Bolsa de Valores, né, empresa da área de papel e celulose. Temos também a Minerva Foods, outra conhecida da Bolsa. O risco é o risco corporativo da empresa. Temos também a Tecnomil, que é uma empresa que atua no setor de insumos agrícolas. Ela está em estágio de crescimento no Brasil. Então, é uma empresa em expansão ali e o risco está envolvido com o risco corporativo dessa empresa. A Rio Amambaí Agroenergia, então, ela é baseada nessa usina, que é uma usina sucroalcooleira, no Mato Grosso do Sul. Tá? Essas são as principais posições e os principais devedores desse fundo. Resumindo agora o portfólio, a gente tem uma distribuição geográfica bem relevante em vários estados do país. Em termos de setor, temos 33% no setor de açúcar e álcool, 14% em insumos e 9,5% na proteína animal. 84% dos instrumentos estão indexados ao CDI. E a gente tem ali em cima na tabela as taxas, né, CDI mais 5,5% aproximadamente, para 62%, que são a carteira de CRAs, e ele também tem LCIs ali, que representam 21% da sua carteira total. É válido comentar as movimentações recentes do portfólio do fundo. Então, no último mês, ele fez 4 aquisições, no total de 216 milhões de reais. E é interessante notar a primeira delas ali, Minerva, né, com 75 milhões de reais, seguidos aí por Raizen, Klabin e Partira Agropecuária, a menor participação aqui desse conjunto. Chama a atenção que ele focou agora em instrumentos indexados ao IPCA. Então, ele está buscando aí uma diversificação no sentido de ter aí a composição agora mais voltada para o IPCA do que apenas para a taxa de juros. Este é o demonstrativo dos resultados do fundo. Então, a gente tem a primeira linha ali, resultado CRA. A gente tinha um patamar aí na casa de 7 milhões e no último mês registrou 12,1 milhões. Mas é interessante notar aí que a partir do aumento da taxa básica de juros, a gente tem aí um movimento positivo em termos de rendimentos dos CRAs. Nessa tabela a gente observa aí os últimos dividendos pagos e temos aí
praticamente a percentuais acima de 1% nos últimos meses. Esse gráfico apresentado pelo fundo tem duas informações interessantes. Em azul, a cota patrimonial e em laranja, a cota de mercado. Então, a gente observa que o fundo, nesse horizonte, em nenhum momento ele esteve negociado abaixo da sua cota patrimonial. Então, é um fundo que tem aí um grau de valorização acima da cota patrimonial. E é interessante notar a sombra cinza no gráfico, que é o aumento do volume negociado do fundo a cada mês. Então a gente teve aí um mês de fevereiro com interesse bastante alto no fundo, negociando aí mais de 3 milhões de reais por dia. Agora vamos trazer a comparação dele com outros fundos agro, né, que a gente tem na bolsa. Em termos de dividend yield, não é dos maiores, inclusive é o segundo menor dessa lista. A gente percebe que os FIAGROS têm, de fato, rendimentos mais elevados, inclusive do que os fundos de papel imobiliários, então essa é uma característica desses fundos. A sua relação preço-valor patrimonial acima de 1 e é a pior da lista, né? A liquidez é muito interessante, acima de 3 milhões, 26 mil cotistas e está em patamar intermediário aí dentre os fundos. O percentual em caixa é baixo e o patrimônio é o mais alto do grupo, chegando em 1,4 bilhões de reais. E por fim, a sua taxa de administração anual, ela é a mais alta desse conjunto, também é um ponto negativo. O histórico de investimentos, apesar da queda de 1,5% na cota em um ano, os dividendos recebidos representaram aí mais de 14%. E aí fechando num ganho total de 13,1% acima da inflação no período. Neste gráfico temos as oscilações da cota do fundo. Então, é um fundo que até que teve pouca oscilação no período, né? Você vê que a margem aqui de variação da sua cota foi muito pequena. E a sua relação preço-valor patrimonial está aí na casa de 1,05. E vamos trazer agora os pontos positivos e negativos para investimento no Kinea Agro. Do lado positivo, ele é indexado ao CDI e aproveitando esse momento de taxa de juros mais altas, ele tem tido um bom rendimento. As aquisições estão sendo indexadas ao IPCA, o que nos dá uma visão de diversificação do portfólio, não ficar com tudo carregado em cima de variações do CDI. E é um fundo que tem uma boa liquidez e tem apresentado interesse crescente do mercado. Do lado negativo, a gente tem alguns devedores ali com mais de 10% de participação do patrimônio líquido. São boas, são empresas de boa referência, mas nesse momento aí que temos aí crise de crédito e podemos ter aí desdobramentos ali que não estão no nosso controle, pode ser uma exposição desnecessária aí a determinados devedores. Ele está negociado acima do seu patrimônio líquido, historicamente ele sempre foi negociado nessa patamar, e com um dividend yield mais baixo do que outros fundos, por conta aí desse valor um pouco mais alto também. A taxa de administração é a mais elevada aí do conjunto de fundos imobiliários que selecionamos para comparar, e esse é um ponto de atenção também. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e duas recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.